Mateus capítulo 8, um texto bem conhecido, mas eu quero trazer aqui para algo importante para a nossa caminhada com Deus. Diz assim, capítulo 8, versículo 1 em diante: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Então Jesus tinha ido ao monte, estava orando, e quando ele desce, segue ali uma grande multidão. Diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então aqui nós vemos que um homem que tinha a doença de lepra, um leproso, ele veio até Jesus, adorou e fez um pedido. Um pedido que ele não sabia se era a vontade de Jesus, mas ele disse: mas o Senhor pode fazer. Tem muita gente que sabe que Deus pode fazer muitas coisas, ou tudo, mas não sabe se Deus quer fazer por ela. Era o caso desse homem. Se tu podes, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Então, o Senhor tem o poder, se o Senhor quiser, o Senhor faz. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, havia dentro da lei de Moisés um mandamento que quando o leproso fosse curado, percebesse que estava limpo, ele iria até o sacerdote, e o sacerdote pedia para oferecer ali uma oferta que servia como testemunho que ele estava limpo. Era determinado ali, tinha algumas coisas que fazia, alguns rituais, e oferecia uma oferta. Geralmente era um animal que se matava e oferecia. Agora, o que eu quero chamar a atenção, não sei se você já conhece tanto esse texto, né? Você já ouviu tanto ele, mas o que eu quero chamar a atenção hoje é a disposição de Jesus de nos limpar. E só Ele pode nos limpar. Esse homem, ele foi até Jesus pedir a limpeza da sua pele, porque ele estava leproso. Mas existe uma lepra muito pior na humanidade, que é a lepra do pecado, e que nada, nem religião, nem ninguém pode limpar o ser humano dessa lepra, mas Jesus pode e quer. Tem pessoas que, apesar de estar dentro da igreja, ainda está presa a alguma tentação e não está conseguindo vencer. Quer dizer, é uma lepra dominando a pessoa, manchando a sua vida para com Deus. E alguns, outro dia mesmo estava aqui, entrou uma pessoa e falou: pastor, eu não sei o que eu faço, porque eu conheço a palavra, mas eu estou preso a determinada situação. Aí ele falou o pecado que ele estava preso, não era só um. E ele disse: o que eu posso fazer? Eu falei para ele: olha, amigão, na sua própria força você não vai conseguir se você estiver dominado, mas tem um que pode te ajudar se você crer, que é Jesus. Que é Jesus. O pecado que ele citou para mim, um era vício, e eu também já fui viciado, e eu não fiquei brigando para parar de beber, para ver vício na bebida, não. Deus me libertou, tirou toda a vontade daquilo. Então Jesus pode nos limpar, mas só tem que nos aproximar dele e crer. Esse homem, ele cria, ele não cria que Jesus queria, mas ele cria que Jesus poderia. Então pelo menos creia que Jesus pode, e se aproxime dele em oração. Se alguma coisa ainda está te prendendo,
espero que não esteja, alguma coisa, corra para Jesus. Jesus, me limpa disso, me purifica disso. Aquele homem foi até ele: ó, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Nós temos que ter essa consciência. Aquilo que eu não estou conseguindo, Jesus pode, desde que eu o busque, desde que eu me aproxime dele. Então nunca desista. Tem pessoas até que desistem até na sua caminhada porque alguma coisa ainda está manchando o seu caráter de cristão e ele não está conseguindo. Tem pessoas que dizem: não, vez ou outra estou caindo no mesmo erro, eu não consigo. Eu já atendi pessoas com esse desespero, e a pessoa começa a se sentir indigna até de estar no meio do povo de Deus, e não, mas o que eu vou fazer? Se aproxima de Jesus cada vez mais, pede para Jesus. Jesus, como ele fez esse homem, adora Jesus e pede para ele: Jesus, me limpa, porque Jesus, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus disse: eu quero ser limpo. Então, se Jesus queria limpar aquele homem da lepra, ele vai nos querer limpar também de qualquer pecado, de qualquer ainda fraqueza, para qualquer situação. Agora temos que nos aproximar dele, sabendo que ele pode nos ajudar. E depois que limpou, teve algo que Jesus mandou aquele homem fazer. Tem pessoas que um dia veio até Jesus, estava sujo, enlameado, preso em vícios, e Jesus limpou, purificou a pessoa hoje não tem mais. Vou me colocar como exemplo. Eu era alcoólatra, bateu um desespero uma vez, que eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu não conseguia me libertar daquilo. Mas eu fui até Deus e Deus me libertou, mas libertou mesmo. Eu não fiquei brigando, não, como as pessoas dizem: você não bebe mais porque você é crente e tua religião não permite. Que nada a ver com religião. Deus fez a obra, Deus fez a purificação. Só que quando fazer, nós temos que entender que nós temos que fazer, obedecer também. Agora que ele limpou, a gente seguiu o que a palavra manda. No caso deles aqui, a palavra de Deus, que era dada por Moisés, ele tinha que oferecer uma oferta, um sacrifício, que estava dentro ali do mandamento da lei de Moisés. E para nós, que fomos limpos pela palavra de Deus, porque Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu dou. Será que nós não temos também um compromisso com Deus? Será que não foi pedido algo para nós também? Uma oferta? Mas não estou falando de oferta, de dinheiro, disso, daquilo. A oferta para nós foi pedida até muito mais do que para aquele leproso. Aquele leproso era levar lá um animal, oferecer em sacrifício. Para nós, ele pediu para nós nos oferecer em sacrifício vivo. Sacrificar nossas vontades, sacrificar a nossa natureza humana, nossos gostos pelas coisas do mundo. Então, para a gente entender isso melhor, vamos à primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver aqui, eu marquei isso aqui, capítulo 7. Eu vou pegar alguma coisa do capítulo 6, depois eu entro no 7. Porque aqui é um mandamento para quem já foi limpo pela palavra, quem já teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. Quem não teve, fale com ele hoje, se coloque diante dele. Diga: Jesus, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar na tua presença. Acho que é 2 Coríntios, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Fiz uma confusãozinha aqui. Mas não há confusão, que é
Segundo aos Coríntios. Eu vou pegar aqui alguns versículos do capítulo 6 para chegar no versículo que eu quero do 7. Então eu vou pegar aqui o capítulo 6, do versículo 14 em diante, que fala do perigo de associação com os descrentes. Ele diz assim: não vos prendais, capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quer dizer, nós podemos nos dar bem com todo mundo, respeitar todo mundo, conviver, mas nunca nos associar com as pessoas naquilo que eles defendem, aqueles que não têm Deus, que andam fora da presença de Deus. Ele diz: e que concorda entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Isso é um cuidado, irmãos. A gente tem que tomar esse cuidado para que não sejamos influenciados por pessoas que estão contrárias à palavra de Deus, que é infiel. E que consenso tem o templo de Deus com os ímpios? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo está sempre querendo nos convencer, vamos dizer, a passar para o outro lado, ou achar que é normal, que eles defendem como normal, e às vezes até está de acordo com o que eles pensam, com o que eles fazem, com o que eles acham. E eles não têm consenso. Até tem aí pessoas, segmentos que dizem assim: vamos unir todas as religiões. Religião pode se unir, sim, mas o Evangelho é separado dos conceitos do mundo, dos pensamentos religiosos do mundo sem Deus. Nós temos que estar no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus trouxe o Evangelho para nos unir a Deus, não para unir como as pessoas querem. Você tem que acordar, apoiar tudo. Então, consenso há entre o templo de Deus e os ímpios. Quem é o templo de Deus? Somos nós, aqueles que aceitaram a Cristo. É morada do Espírito de Deus. E Deus disse: olha, porque neles habitarei, entre eles andarei, e serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E aí nós temos que entender: espera aí, se eu sou de Deus, Deus vai estar em mim, está comigo, e Deus não tem comunhão com o pecado nem com o ídolo. Deus é Ele. Versículo 17: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então há um preço a pagar, irmão. No dia que nós aceitamos Jesus, que cremos em Jesus, passamos a ser de Deus, Deus passou a habitar conosco e a habitar em nós, através da sua palavra. Mas Ele disse: se separa do mundo pecador, se separa, não fica no meio dos conceitos deles. Hoje existe um grande clamor para que a igreja se misture com o mundo, até falando da chamada igreja inclusiva. Vamos incluir tudo junto para agradar o mundo. Não temos que agradar ninguém, nós temos que agradar a Deus. E quem se converter vai também se agradar, quem não fica de fora, não é obrigado. Nós não fomos chamados para agradar o mundo, nós fomos chamados para agradar. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu não agrado a homens, eu agrado a Deus. E agradando a Deus, você leva o poder de Deus às pessoas, e aquelas que crerem, se converterem, virão. Agora, quem não se converter, quer andar longe, quer viver seu seguimento, fica a escolha da pessoa, mas eu não tenho que estar misturado nela, ou me misturando com o segmento dela, ou defendendo o que ela defende,
Só para ser bonzinho, ser visto como bonzinhos? Não, eu tenho que ser bom para Deus. Porque na hora que eu começar a misturar, e tem mais o seguinte, na hora que a pessoa começa a pegar os costumes e defender as coisas, até porque o mundo tem como diz, tem uma lábia, tem um poder de persuadir muito grande, dentro de uma razão humana, tem muito grande, e como a nossa carne também, a tendência é a razão humana, aí de repente a pessoa está até reprovando o Evangelho para provar o que o mundão, o pecador, aprova. Então ele disse: apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada em mim, eu vos receberei. Aí diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se você já foi limpo pelo Evangelho, você pertence agora ao povo de Deus, você pertence a Deus. Sendo de Deus, se aparte dos conceitos do mundo. É o mandamento. Essa é a sua oferta a Deus. A oferta deles lá de ser limpo da lepra era um animal que ele oferecia, mas a oferta do cristão é uma vida limpa diante de Deus, é não se sujeitando, porque não se misturando com os conceitos do mundo. E o mundo vai tentar te convencer que você está errado de se separar dele, que você tem que estar junto com ele, defendendo as coisas dele, junto em tudo que eles pensam, para você, porque, espera aí disse, Jesus é amor. Eu já ouvi até uma frase que dizia assim, Jesus, ele veio para unir as pessoas, não para separá-las, pura ignorância do Evangelho. Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer separação. Ele até diz que entre as famílias haverá separação por causa dele. Não é que ele quer separar as pessoas, mas porque Jesus chegou no mundo pecador, no mundo rendido ao pecado, para trazer a lei de Deus para a humanidade. E o mundo sem Deus vai se levantar contra e não vai aceitar o Evangelho. Então aí há uma separação. Mas Jesus não veio e foi unir? Jesus não é o príncipe da paz? É o príncipe da paz, a paz do homem com Deus que ele tinha perdido por causa do pecado. O homem está em paz com Deus que estava em guerra. Mas como o mundo, lógico que você não vai se levantar como cristão, como filho de Deus, se levantar contra as pessoas em guerra, só que nunca vai ter paz, porque o mundo pecador, ele jamais vai aceitar o Evangelho, porque o Evangelho, o próprio Jesus disse, o mundo, ele me despreza, porque eu falo das suas obras são más. Eles não vão. Então não tem essa paz. E quando o cristão estiver em paz com o mundo, aí é que ele está mal. Ou o mundo em paz com ele. Qual é a paz que nós temos que levar para o mundo? A paz para com Deus, que as pessoas entendam. A pessoa no caminho do pecado, ele está em guerra contra Deus. Por que está em guerra contra Deus? Porque a palavra de Deus manda ele andar de uma forma, ele anda de outra. Essa é a guerra que existe contra Deus. Não é uma guerra física, é a guerra do quê? Isso é uma guerra que está dentro da nossa carne, irmãos. Não é só está dentro da nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos obedecer nossa carne, que é nossas vontades naturais. Dentro de mim, como diz Paulo, dentro de mim tem uma lei que é contrária à lei de Deus. Por isso que com essa lei eu nunca vou servir a Deus. Na carne ninguém nunca vai servir a Deus. Eu só vou servir a Deus com entendimento. Eu entendi a palavra dele e eu escolho obedecer a palavra. Mas se eu tentar servir a Deus na minha vontade, o maior perigo é quando o cristão diz assim: eu gosto de Deus, gosto disso, eu faço o que eu gosto. Quando você faz o que você gosta, quando você faz que sua carne pede, você nunca vai servir a Deus. Você vai servir a Deus quando você aprender a se contrariar, através do Evangelho. Eu leio a Bíblia
a minha formação é de um jeito, penso de um jeito, gosto de ver de outro, a Bíblia me ensina outro. E eu vou fazer uma escolha: ou eu vou seguir a minha tradição, a minha maneira de pensar, o meu jeito de ser, ou eu vou seguir o que a palavra diz. Isso trava uma guerra dentro da própria pessoa, do próprio ser humano, porque é uma briga entre nossa natureza caída, que a Bíblia chama de carne, e aquilo que nós estamos recebendo do Espírito Santo, a palavra de Deus. E eu tenho que sacrificar, por isso que falo, sacrificar o quê? A minha vontade, sacrificar eu mesmo. Primeira coisa que fica difícil do ser humano, na sua soberba, ele entender. Você olha para si e qual é a sua visão humanamente? Eu sou dono do meu nariz, não é verdade? Não é assim que as pessoas falam? O que é que a palavra de Deus diz? Que o nosso corpo não nos pertence a nós, pertence a Deus, que pagou um alto preço por ele. Tudo nosso. Então já é a primeira coisa, já é a primeira batalha que o ser humano enfrenta quando ele vai para o Evangelho. E aí ele vai fazer escolha: ou ele vai andar com Deus, ou ele vai andar dentro das suas vontades. E por isso que o mundo nunca vai se unir a Deus, a não ser os que se convertem ao Evangelho. Vai ter sempre isso, porque é uma guerra, está em guerra. Então Jesus, ele trouxe essa paz, através da obra dele na nossa vida, ele nos faz ter paz com Deus. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Mas que paz ele nos trouxe? Paz com Deus. Porque hoje você tem paz de saber: eu sou de Deus, eu tenho caminhado com Deus, eu posso entrar na presença de Deus a hora que eu quero. E a paz de aprender com Ele, de se sujeitar à palavra dEle. Lógico que temos nossas falhas, mas lutamos cada dia mais para vivermos essa paz. O mundo já é diferente. O mundo, você vai, por exemplo, a pessoa que está presa ao pecado, ela está numa guerra, mas você vai pregar o Evangelho para ela, e enquanto está falando de bênçãos, enquanto está falando de Deus abençoar, ela está feliz. Mas quando fala de renúncia, e principalmente daquilo que a pessoa tanto defende como certo, aí você já vê que já muda tudo. Quer dizer, a paz acaba aí. A paz acaba. Então ele disse assim, então por isso que ele diz: então se separa desse mundo. Se separa o quê? Separa desse mundo. Não pensa como ele, não segue o que eles pensam, segue o que minha palavra diz. E isso vai trazer separação. Tanto é que a palavra está dizendo tudo isso aqui, ó. Por isso sai do meio deles, apartai-vos. O que se aparta está junto? Separação. Apartai-vos, diz o Senhor: não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor ao Senhor. Bom, essa é a oferta nossa. Temos a promessa de Deus, que é grande, de sermos filhos dele, ele ser o nosso Deus, nosso Pai. Então, a nossa oferta é cada dia nos purificar de toda imundícia da nossa carne, aquilo que a minha carne deseja, que a minha carne quer, ou que a minha carne viveu, coisas que eu fazia e que só a palavra de Deus condena. Então eu tenho que me purificar daquilo. Não vou mais andar nisso aqui não vou mais caminhar nisso aqui não, porque eu tenho a promessa de Deus que Ele me recebeu como filho, que Ele será o meu Deus, o meu Pai. Então, como filho de Deus, é aquela coisa: se eu sou filho de Deus, então eu tenho que ter o DNA dele, não o DNA do diabo. O pecado é o DNA do diabo. O DNA de Deus é a santificação.
Então, essa é a minha oferta para Deus. Ele me purificou, então eu vou cada dia mais me purificar de toda imundícia da carne, do espírito. Porque a obra que Jesus fez, Ele nos purificou com a palavra, nos dando ensinamento. Mas a nossa carne está acostumada, passou uma vida toda fazendo coisas erradas. Então ela está acostumada e até sujeita ao pecado. Então nós temos todos os dias, com a própria palavra, no temor a Deus e nos purificando. Se a gente não andar no temor, mesmo a gente sabendo da palavra, a gente vai continuar fazendo coisas que não deveríamos, como cristão, como filhos de Deus. E aí o que acontece? Podemos perder a promessa. A promessa é que Ele será o nosso Pai e que nós seremos seus filhos. Mas se eu não me purificar da imundícia do que o mundo anda, se eu não me aperfeiçoar na santificação, no temor a Deus, eu mesmo vou jogar fora, eu mesmo vou perder essa bênção. Então, Jesus é o que nos purifica, com a sua palavra, com o seu poder. E depois que Ele nos purifica, a gente vamos andar nessa coisa. Por isso que lá em Apocalipse está escrito assim: quem está sujo, suje mais ainda. Quem está cometendo injustiça, faça mais injustiça. E quem for justo, seja mais justo ainda. E quem estiver puro, se purifique mais ainda. Quer dizer, quem está puro? Quem Jesus purificou. Então, se purifique cada dia mais. Em quê? Na palavra dele. Esteja sempre se lavando na palavra dele. No temor a Deus. No temor a Deus. Vivendo esse temor, vivendo essa palavra, obedecendo essa palavra. Por quê? Porque você foi alcançado por Ele. No dia que você creu nele, creu na palavra dele, então ali veio, ele te limpou. Mas a tua carne ainda quer andar no erro. A nossa carne ainda quer agir debaixo do erro. Às vezes ainda está apegado. Aí nós temos que pegar a palavra dele, naquele temor a Deus, todo dia está nos purificando, quer dizer, nos limpando, saindo daquilo ali, nos afastando daquilo, para que nossa caminhada, o dia quando Jesus voltar, nós sejamos, como diz a Bíblia, achados dignos de estar de pé diante dele. Não é porque nós estamos na igreja, que no dia que Jesus voltar, só porque estamos na igreja, vamos ser achados dignos de estar de pé diante dele. Só pode estar no altar, mas se não estiver cada dia dando atenção à palavra, vivendo o temor a Deus, vai estar prostrado. Se estiver caído, não sobe não. Só vai subir quem estiver de pé. De pé quer dizer, estiver vivendo a palavra, obedecendo a palavra, seja achado por Ele digno de subir com Ele. E tudo isso a gente vai fazer como? Todos os dias, olhando para isso aqui, nos purificando de toda imundícia da carne, quer dizer, tudo aquilo que tem na minha carne, porque eu me converti, eu criei em Jesus, a obra dele me santificou, me separou, me consagrou para Deus, mas a minha carne ainda tem vontades imundas. A minha carne, que é a minha natureza humana, ainda é sujeito ao pecado. Então eu tenho que todo dia estar purificando. Purificando no temor a Deus, olhando para o temor, para a palavra, e não obedecendo às vontades, os impulsos da minha carne, mas obedecendo aquilo que a palavra diz. E até Jesus voltar, irmãos. Por isso que a caminhada do cristão é ler Bíblia até o último dia da vida, ou até quando Jesus volta. A gente tem que estar sempre buscando, porque se a gente relaxou, aí a gente começa a praticar as mesmas obras, porque a nossa vontade natural, ela começa a nos dominar. Aquele cristão que ele começa a se distanciar da igreja, ele começa a se distanciar da oração, da vida de oração, e ele começa relaxar e achando que está tudo bem, porque em alguns lugares ele evita, mas de repente a sua carne vai dominando, quando ele percebe, já era. Se a gente estiver cuidando todo dia, aquilo que Jesus fez por nós mesmos vamos jogar fora.
Ele nos fez, nos trouxe tamanha salvação. E Ele nos fez essa limpeza no dia que aceitamos. No dia que você confessou Jesus, pediu perdão dos pecados, Ele te limpou, te deixou limpo. Mas aí temos que nos manter limpos. Se a gente não nos manter na palavra, no temor a Deus, as nossas vontades carnais vão nos fazer nos sujar novamente. Então é por isso que Ele está dizendo, você tem as promessas, então se purifique. Se purifique quer dizer, continue se limpando na palavra, continue dando atenção na palavra, continue no temor a Deus, para que você não venha novamente se sujar, não venha novamente cair no erros, porque a tua carne, a tua própria carne, quer dizer, a tua própria vontade natural, natureza humana, ela vai querer te levar para coisas que ela vai defender como bom, como legal, como é agradável, prazeroso, enfim, um bocado de coisas, às vezes até mesmo os desejos. Quando eu estava conversando com uma pessoa que fez uma visita esses dias, e a pessoa estava falando de alguém que lhe deu um prejuízo, eu falei assim, olha, aquilo que você tem um bocado de gente desejando, e a gente vive no mundo de disputa, e é disputa desleais, não é leal não, nenhuma delas. Então, se você não cuidar, alguém vai te levar mesmo. E isso até nós mesmo. Se nós, às vezes, atrás das coisas, do que queremos, de repente, se não estiver dentro da palavra de Deus, começa a fazer coisas que não deve. Então, cada dia temos a promessa que Deus é o nosso Pai, que Deus nos recebeu como filhos e filhas, e que Ele é o Todo-Poderoso para nos ajudar. Então, temos essa tal promessa. Vamos cada dia nos purificar em quê? No temor a Ele, no respeito à Sua palavra, às coisas dele. Amém, Jesus? E essa é a palavra que eu tinha.